São Tomás e Santo Agostinho, a misericórdia é o próprio, né? Ela pertence ao dom do conselho. O dom do conselho conduz à misericórdia. O conselho se estende a mais operações do que a misericórdia, pois ele se estende a todas as ações, né? Todas as ações que a gente faz devem ser guiadas pela prudência. E, portanto, o dom do conselho também vai nos conduzir em tudo. Na maneira de rezar a missa, na maneira de confessar, na maneira de falar com os outros, na maneira de tudo, né? Então, mas por que São Tomás e Santo Agostinho fazem um laço especial do conselho com a misericórdia? Em toda virtude há um ato em que ela se manifesta segundo toda a sua excelência. Então, o martírio é o ato principal da força, por exemplo. Ali que a força se manifesta na sua maior perfeição. E, então, tem um ato que é mais característico de uma virtude, e na questão do conselho é a misericórdia. Da mesma maneira, o efeito mais excelente, o efeito próprio do dom do conselho é a misericórdia. É ali que o dom da misericórdia, o dom do conselho, vai se manifestar de maneira mais perfeita. Em que consiste a misericórdia? Ela não é a simples caridade, ela não é o simples amor. É a caridade, mas para com o que há de mais miserável. A palavra mesmo já indica misericórdia, né? Miséria, mas cordis. Miséria, mais coração. Então é o coração que se volta para a miséria. Ser bom para com pessoas que são agradáveis, que são boas, é bom, mas não é o mais difícil. A misericórdia, ela vai cobrir um abismo que às vezes separam os homens e seus semelhantes, que é justamente essa miséria material ou moral. Ser bom para um miserável, como cuidar dos asilos, dos loucos, dos que têm a lepra, como o padre Damião leproso, né? Curar de doentes incuráveis, é uma grande caridade. É o exercício do dom da misericórdia. Na vida de São Vicente de Paula, tem uma passagem interessante, ele cuidava de dois, eles eram meninos, que eram, assim, não eram muito idosos, assim, não eram adultos não, mas eram loucos. E quando ele foi tirar ele dali para cuidar, ir para algum outro lugar, ele sentiu muito. Os loucos sentiram e ele sentiu também muito. Ele tinha, então, sua misericórdia fazia com que ele tratava desses loucos de uma maneira bem excepcionalmente misericordiosa. A misericórdia e o dom do conselho. O dom do conselho nos faz ver as coisas como elas são. Ela clarifica nossa inteligência e nos faz ver as verdadeiras soluções. O homem prudente, e mais ainda o homem conduzido pelo dom do conselho, vê com clareza em si e nos outros. E o que ele vê? Ele vê uma miséria universal. Uns mais, outros menos, mas ela vê que há uma miséria universal. Mesmo um santo, a gente vê que ele tem coisas que ele não sabe. Às vezes, São Bernardo foi enganado pelo seu secretário, então a gente vê que ele não vê tudo, né? Então em tudo a gente vê alguma coisa que falha, né? Santa Teresinha, quando fez viagem a Roma com seu pai, na volta ela disse à sua irmã: agora eu vejo por que é necessário
rezar pelos padres. Então, o que ela viu? Viu a miséria, parte da miséria universal. Ela vê que tudo está fraco, que nossa natureza está ferida e que o funcionamento desse conjunto, né, que é a natureza humana, nossa natureza individual, ela deixa a desejar. Mesmo depois do batismo, ficaram feridas do pecado original, a ignorância, a malícia, a fraqueza e a concupiscência. O homem prudente ele vê que a humanidade é uma coleção de miseráveis. E eu sou o primeiro de todos eles. Eu sou aquele que eu conheço melhor. Eu vejo em mim miséria. Em Nosso Senhor, vemos esta misericórdia daquele que conhece a fraqueza do homem. A passagem, né, está dito, ele sabia o que há no homem. A mulher adúltera, que não tem pecado, lança a primeira pedra. Ninguém te condenou? Judeus foram implacáveis. Os homens são frequentemente implacáveis. O orgulho os cega, nos cega. E temos a homens que se creem puros, se escandalizam com o pecado do próximo. Os grandes santos, né, ao contrário, eles conseguem tirar o pecador do pecado, né, mas de uma maneira onde se vê a misericórdia e não o escândalo, assim, diante de um... Eles podem escandalizar também, mas a misericórdia os torna aptos a ganhar essas almas e não ser como os judeus que queriam lapidar aquela mulher. Então, o orgulho cega e faz os homens se escandalizarem do pecado do próximo. Jesus não se escandaliza. Ele condena o pecado, mas trata com misericórdia a mulher adúltera e com a sua ajuda, e a ajuda a não pecar mais. Jesus procurava, de preferência, os pecadores. Zaqueu, Santa Maria Madalena, São Mateus, não sei se é realmente preferência, mas com muita frequência. Bom, todos nós somos pecadores, então, nesse sentido, ele procurava de preferência os pecadores. E muitas vezes os grandes pecadores. A misericórdia vê com acerto e por isso é prudente. Entre todos os atos da prudência, né, de todos os atos do dom do conselho, o ato mais perfeito, mais alto, é a misericórdia. Olhemos para nós e para os outros com misericórdia. Acho que não sei se é São Francisco de Sales, uma reflexão que ele fala: minha alma, você caiu mais uma vez, levanta-te. Então, uma certa misericórdia consigo mesmo para poder levantar e seguir adiante. E misericórdias, né, com os outros. Reconheçamos nossa miséria e a miséria dos outros, e então seremos prudentes. Os servidores perguntam se eles devem arrancar o joio. O mestre diz que não, pois mesmo no joio há algo, aqui uma interpretação do padre Gardei, né? Mesmo no joio há algo de bom, ao menos que poderá se tornar bom. Não arrancar agora, porque senão poderá arrancar também o trigo, né? O trigo poderá ser interpretado como a possibilidade que o pecador tem de se tornar trigo. Se você o condena totalmente, você impossibiliza essa mudança. Pois mesmo no joio há algo de bom,
E quem sabe se algum deles vai se converter, se tornar um São Paulo. Não sejamos como os fariseus, mas como nosso Senhor misericordioso. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a penetrar a miséria universal. É uma realidade. Então, uns se escandalizam, né? Santa Joana d'Arc assinou aquele papel, que foi talvez um pecado mortal, que ela fez aquilo ali, ou assim, ou assado. Não, sim, mas não é fácil, não. Então, se põe na situação de Santa Joana d'Arc, o medo da morte, o medo, a confusão para ela, daqueles teólogos ali, tudo isso, mas a gente tem nossos limites, e ela falhou, sim, mas não é causa de um escândalo. Santa Teresinha dizia que se não tivesse tido a família que ela teve, ela teria provavelmente caído em grandes pecados. Acho que até que é o confessor dela que diz isso. Então, isso aí um olhar realista, né, sobre a sua vida. São Francisco de Assis dizia, né, o seu irmão, acho que é o irmão Leão, eu sou o pior dos homens, o pior de todos os homens do mundo. O irmão Leão falou, mas por que o senhor diz isso, Pai Francisco, já que isso não é verdade? Ele falou, não, irmão Leão, eu estou suspenso por um fio a misericórdia de Deus. Se Deus me largasse, seria capaz de cometer os piores pecados que jamais se cometeram no mundo. Então, a alma se dá conta, né, que da parte dela, ela é miséria, né? E isso faz ela ficar mais lúcida em relação a ela e em relação aos outros. Assim não teremos desprezo por ninguém. Não há nenhum pecado que um tenha feito que não possa fazer também, diz Santo Agostinho. E São Bento diz honrar todos os homens. Claro que não é uma honra que a gente presta aos santos canonizados, mas é uma certa honra, sim. A gente sabe que todos nós somos suscetíveis da graça de Deus e, por outro lado, miseráveis, né? Não precisa botar categorias diferentes. Eu sou da categoria, né, A e o outro é B. Não, temos algo em comum na miséria. Ter piedade dos que nos insultam. Prudência e misericórdia. A suprema prudência é ter misericórdia. Com a medida que medires os outros, sereis medido. São Mateus 7, 2. Não julgueis para não seres julgados. Sereis julgados da mesma maneira que julgares os outros. A parábola do devedor que, perdoado, não perdoa o outro. Pega o outro pelo pescoço e diz, tem que pagar. E ele esquece que as dívidas dele, né, no banco da justiça divina, é bom ele dar uma olhadinha lá, porque talvez não seja como ele está pensando. Deus nos fará misericórdia se formos misericordiosos. A experiência humana ensina isso. A experiência sobrenatural, mais ainda. Os dons do Espírito Santo, mais ainda. Nos ensinam, né, dessa miséria universal, né? E que a gente, né, fazendo misericórdia, nós alcançaremos misericórdia. E que nós precisamos alcançar de Deus a misericórdia. Porque a justiça vê Deus, que vê tudo, será talvez pesada demais para nós. E a gente tem que rogar a Deus
de nos tratar com misericórdia. A prudência nos levará à misericórdia, e a misericórdia à prudência. Então, a prudência, né, o fato de a gente ver, constatar a miséria universal, constatar que nós fazemos parte dessa humanidade, e, portanto, que nós também participamos dessa miséria universal. Então, essa prudência nos leva à misericórdia. E a misericórdia nos leva à prudência, uma roda, né? Uma prudência mais profunda. E esta a maior misericórdia, assim por diante. A misericórdia é a salvação das almas, melhor meio para contribuir ao crescimento do rebanho de Nosso Senhor. É a misericórdia. Cura d'Ars, né? Todos os santos ganham as almas, especialmente pela misericórdia. Ganham com a verdade, mas cercada de misericórdia. É só tentar lembrar o exemplo dos santos. São Francisco de Sales, que converteu, acho que quase 100 mil, ou mais de 100 mil protestantes. Ele é o campeão da misericórdia, né? Não se pega moscas com azeite, com vinagre, mas com mel. E a gente pode imaginar que ele fosse assim um pouco, talvez mole, não sei. Que ele fala tanto nessa misericórdia, ser como mel. A vida dele foi extraordinária. Ele era extremamente corajoso, arriscou a vida várias vezes. Ele morava num castelo e descia. No castelo tinha católicos e soldados e todos católicos. Descia um monte para ir, acho que a Tonon, onde lá no início não tinha quase nenhum, 11 católicos somente. E ele ia lá e começava a pregar lá. Depois ele não podia passar a noite lá, porque ele era um pouco perigoso, então ninguém queria aceitar ele lá. Então ele subia. Uma vez subindo, deu de cara com um urso. Aí ele não teve outro jeito, não subia numa árvore. Já era tardinha, subia à tarde, né? Ele ficou lá em cima, esperando o urso ir embora. Só que o urso não quis ir embora. Ele ficou lá esperando ele. Ele passou a noite toda, acho que era inverno, coisa assim, ele estava gelado. E não sei o que aconteceu, depois encontraram ele, não sei como foi. Até que ele correu riscos grandes, assim, exigiu dele muita fibra. Era um homem de muita fibra. Ele começou a fazer folhetos com a doutrina católica, ele botava por debaixo das portas dos protestantes. E quando ele foi embora de Tonon, dizem que quando ele chegou só tinha 11 católicos. Se escondiam um pouquinho. Ninguém percebia muito que eles eram católicos. Quando ele foi embora, terminou a missão dele, foram 2 anos, não sei, um tempo longo, só tinha 11 protestantes. Ele tinha convertido todos os protestantes. Então, é um homem que tinha fibra. A fibra dele, por exemplo, uma vez, Calvino já tinha morrido, e no lugar dele tinha Théodore de Bèze, aí em Genebra, né? Genebra era só tomada por soldados protestantes e prontos a matar qualquer católico. É um tempo de guerra. Aí ele tirou a batina, pelo que eu entendi lá da leitura, do relato, e foi lá e falou, chegou na porta lá, os soldados perguntaram a ele: o que você quer aqui? Ele falou: deixa eu entrar, eu gostaria de ver as portas da cidade, né, grandes portas. Eu quero ver Théodore de Bèze. Aí ele falou: não, que isso, tal, que é você, não sei o que lá. Finalmente deixaram. Aí acompanharam ele até a porta do escritório lá do Théodore de Bèze, que era o chefe dos calvinistas. Aí ele falou: quero conversar com ele sozinho. Eu só assim, olhou e falou assim: tá, pode deixar, fiquem aí na porta, mas pode fechar a porta, eu vou sozinho. O que você quer aqui? Quem é você e o que você quer aqui? Eu sou um padre católico e quero te converter. No centro da capital dos calvinistas, que matavam com maior facilidade, Théodore de Bèze ficou tão espantado
que quando terminou, ele falou, nem toca nesse homem, deixa ele sair, ninguém mata esse homem. Então era um homem firmeza extraordinária. Quando ele fala da misericórdia, ele sabe o que está falando. Não é uma fraqueza, não é dar um jeitinho aí para deixar disso, não é deixar disso. É um homem de doutrina, doutor da igreja, extremamente vigoroso, mas ele, quando fala de converter as almas, ele diz misericórdia. Os políticos querem reinar pela força, pelo dinheiro, pelo prestígio, mas o misericordioso ganha as almas mais profundamente pela misericórdia. Ser bom, claro, ser bom também, ser firme, né? Mas botar essa nota de misericórdia, não olhar as faltas, apesar de vê-las, não olhar sempre, não corrigir sempre, não ficar demais no pé de cada um, para não exasperar algumas almas, ao menos. Então, se compadecer, ver as faltas para curar e não para comentar. Salvando as almas, nós nos salvamos. Então tem eu não sei se ele é canonizado, talvez não, acho que não. Modeste Barbier. Modeste Barbier. E ela foi, não lembro de toda a história, mas ela foi denunciada por alguns, e ela, mesmo assim, foi misericordiosa com eles. E acabou convertendo o Carrasco. Não sei se foi executada, mas ela converteu o Carrasco pelo fato das maneiras dela e da misericórdia dela, que não está só indicado aqui, eu não lembro mais o episódio. Então a misericórdia converte. A melhor arma para converter as almas é a misericórdia. Toda vez que acontece da gente, não sei, discutir com alguém e levantar a voz, em geral você não vai converter aquele homem. Então ele não merece também não, mas normalmente pode esquecer. Seu burro, olha aqui, tem que lá, não entende nada, pode esquecer, não converte nunca. Porque talvez a discussão pública às vezes merece dizer algumas coisas desse tipo, assim, não sei lá, acho que não, mas individualmente, se você não tem misericórdia, a pessoa que você quer converter vai se afastar. Se for duro, se for sarcástico, irônico, tu pode ser irônico em público, né, para defender a fé católica nos escritos também, né? Mas se você quer converter aquela pessoa em particular, dificilmente você vai convertê-la se você não tiver misericórdia. O misericordioso é prudente e saberá se governar e saberá governar os outros, porque justamente ele é consciente dessa fraqueza que está nele, está nos outros também. Não quer dizer que ele vai ser fraco, ele será como São Bernardo, mas São Bernardo, ao mesmo tempo que dava uma penalidade pública, né, naquele irmão, que escondeu o tecido, né, ele tinha como ir lá visitar o irmão, incentivar o irmão, ganhar o irmão. E São Tomás diz, o dom do conselho dirige muito especialmente nas obras de misericórdia. Então, o dom do conselho dirige muito especialmente nas obras de misericórdia. Na Revolução Francesa, houve várias pessoas que ajudaram os outros a se salvar, ou rezar a missa escondido, tudo isso. Então, eram obras de misericórdia para salvar fisicamente, talvez converter algum revolucionário, para rezar a missa pelos católicos que estavam escondidos, sem missa. Então, os padres iam rezar a missa
no sótão, no porão, no meio da floresta. Então, esse ato de misericórdia, né, ele se faz especialmente pelo dom do conselho, né? O dom do conselho dirige as obras de misericórdia. Né, o São João Bosco, né, a misericórdia, o dom do conselho, o fez ter uma misericórdia com esses meninos de rua, né, alguns ao menos eram de rua, mas que no início quase todos, e ele soube, pelo dom do conselho, ganhar esses meninos e convertê-los e santificá-los. É a obra do dom do conselho, que dirige, de São Tomás, muito especialmente, as obras de misericórdia. Virtude por excelência de São Vicente de Paula, que dedicou toda a sua vida, praticamente, né, grande parte da sua vida, ao menos, a cuidar dos pobres, a recolher bens e pedir às senhoras ricas de Paris e toda a França para poder dar aos pobres. Ele é praticamente uma espécie de patrono da França, porque ele é a misericórdia, o exemplo de misericórdia mais assim que se fala na França, né? É o maior de todos, me parece. Então, ele o dom do conselho o ajudou a organizar essa misericórdia para atender os pobres. A caridade é inventiva pela prudência e pelo dom do conselho. O dom do conselho faz encontrar soluções para poder ajudar os pobres e ajudar as almas. Virtude também de Monsieur Lefebvre, que tanto ajudou as comunidades religiosas e tantas obras e tantas pessoas pelos seus conselhos. Então, misericórdia, né, obras de misericórdia espiritual, multiplicou, ele tinha um dom para dar conselho extraordinário. Ora, o conselho é justamente esse dom. Minha cunhada, uma vez estava lá como se chama lá? Na Suíça, na Bélgica, no Carmelo da Bélgica, onde estava a irmã de Monsieur Lefebvre, e aí ela estava lá para ver um pouco se ia entrar no Carmelo ou não. Aí pediram para ela buscar Monsieur Lefebvre no aeroporto. Aí ela chegou no aeroporto, Monsieur Lefebvre olhou para ela, Monsieur Lefebvre tinha passado no Brasil, tinha conhecido o pessoal daqui. Aí ele olhou assim: o que a senhorita está fazendo aqui? Eu vim para entrar no Carmelo. Mas não é sua vocação. Aí, ele resolveu uma coisa, não sei se foi tão rapidinho assim, mas parece que foi resolvido ali no aeroporto mesmo. Então, o amor que ele tem das almas faz com que ele vê claro. Não, sua vocação não é essa. Pode voltar para o Brasil. Então, o amor das almas faz com que, pelo dom do conselho, você sabe o que aconselhar essa pessoa. Nem sei, da maneira que essa pessoa me contou, nem perguntou nada. Um conselho que ela ganhou assim, grátis. Então, o homem que é misericordioso tem mais sagacidade, por causa do dom do conselho. Quantas comunidades que ele aconselhava, né? Faça isso, faça aquilo. Aqui para nós, foi ele que nos aconselhou. A gente estava pensando em deixar o mosteiro, né? Mais ou menos, parecer um pouquinho geral. E aí chegou a carta do Monsieur Lefebvre dizendo: não, tal. E ele era muito assim também, faz isso assim. Né? Ele, então, se dizia com muita simplicidade. Aí ele disse: o melhor, se for possível, guarde o mosteiro, faça uma declaração pública e mais alguma coisa lá. E se mais tarde, aí foi em outra carta, né? Reforce Santa Cruz e, se for possível, faça uma fundação na França, onde os senhores terão ajuda e vocações, ajuda financeira e vocações.
decidiu tudo como ele falou. Guardou o mosteiro, as coisas correram bem. Então, o conselho, né? Já como ele tinha essa misericórdia para com todo mundo, ele tinha muitos bons conselhos. Deixa eu ver outras comunidades, certamente para os capuchinhos, dominicanos, deve ter dado muitos conselhos. E que a gente, em geral, a gente nunca errava, seguindo o conselho dele. Então, o dom do conselho. Fruto da sua caridade cheia de misericórdia. A própria fundação da fraternidade é uma obra de misericórdia. Ele esperou, porque ele esperou, fez muito bem esperar, porque ele não se lança assim, dizia, deve seguir a providência e não ultrapassá-la. Mas quando ele funda a fraternidade, ele funda para quê? Para ir ao socorro das almas após o concílio, que estavam realmente desnorteadas ao mais alto grau. Então ele pode dizer que a fundação da fraternidade foi um ato de misericórdia e provavelmente um ato feito sobre a direção, a influência do dom do conselho. E para as sagrações, mesma coisa. Parece que também a mesma coisa, o dom do conselho. Bom, a próxima conferência vai ser sobre os novíssimos. Então, para essa aqui está terminada.